Oi, seus lindos, suas lindas, tudo bem com vocês? Sei que já estamos aí na metade do mês de janeiro, se é que a gente já não passou quando esse vídeo for ao ar. Mas eu quis trazer para vocês aqui as minhas leituras de 2022. Começo de ano é sempre aquela correria, fui viajar com a família, então não consegui postar essa lista antes, mas estou aqui hoje para contar para vocês os livros que eu li em 2022. 2022 foi um ano que eu voltei a ler compulsivamente, que eu voltei a devorar livros. Vale dizer que eu não sou uma pessoa que lê muitos livros por ano. Acho que o máximo que eu já li depois, de adulta, que eu comecei a contabilizar, foram 56 no ano, o que pra mim é muita coisa, apesar de saber que tem gente que lê muito mais. Eu não leio num ritmo tão rápido, mas quando eu digo que eu voltei a devorar livros é porque larguei um, já comecei outro, larguei um, já comecei outro. Só que isso aconteceu do fim do ano, pra cá. De outubro, fim de outubro, se eu não me engano, pra trás. E no começo do ano eu tinha lido, acho que 1 ou 2 livros. Então é isso, vim contar pra vocês. Ao todo eu li no mês de janeiro 18 livros. Lá no meu perfil de leitura, vou deixar aqui pra vocês o @, me segue lá, por favor. Lá a gente fala somente sobre livros. E lá nesse perfil eu postei as estatísticas do Scooby. Lá tá 17, porque tem um dos livros que era livro independente que não estava cadastrado no Scooby. Então, é isso. 18 livros, tá bom, né? A média seria 1 e um pouquinho por mês. Não tá bom, tá? Pra mim, eu sei que eu consigo ler aí 4, 5 livros por mês se eu não fizer outras coisas, mas a gente faz, né? A vida não é só livros, por mais que a gente queira. Mas eu mesmo tenho outros entretenimentos na vida, como por exemplo, ficar vendo vídeo no YouTube, assistir séries e filmes e essas coisas. Então a gente acaba dividindo o tempo da leitura com essas outras coisas, né? Antes de eu começar a falar quais são os livros, resumidamente, só quero mesmo compartilhar com vocês, quero também dizer que todos os livros que eu li foram livros que eu li em e-book, porque graças ao Kindle eu voltei a ler, porque eu tava muito desatualizada de lançamentos e tudo mais. Minha estante, assim, tava organizada de um jeito que eu achei que eu nem tinha mais espaço para livro, não tava investindo dinheiro nisso. Em livros físicos, então os livros que eu li foram livros em e-book, tá bom? Mas esse ano de 2023 isso vai mudar, mas é uma coisa que a gente fala mais pra frente. Mas assim, amo o Kindle. Tem um vídeo aqui no canal sobre ele também, o unboxing dele, se eu não me engano. Vou deixar o link aqui na descrição, também pra quem quiser ver. Mas sou muito grata ao Kindle, porque ele facilita a minha vida, demais. Outra hora a gente até fala mais sobre isso, mas eu super recomendo, é meu xodózinho. Bom, vamos lá, tô aqui com a minha planilha de leituras aberta, que é mais completa, e tô aqui também com o meu caderninho de leituras. Nossa, só agora que eu percebi que o verso do caderno é cinza. Ai, meu Deus. Vamos lá, 2022, aqui ó, com o meu caderninho de leituras pra vocês. Como eu disse, no começo do ano eu li alguma coisinha. Na verdade, eu li um só, pelo que eu tô vendo aqui. No começo do ano eu li apenas o Realidade Inesperada. Faz parte de uma série, Unexpected. E eu li o primeiro, que é o Realidade Inesperada. A autora é a Kylie Ryan. Vai ficar passando as capas aqui pra vocês, tá? Como eu disse, todos foram em e-book. Esse livro ele tem 341 páginas. E eu dei 3,5 estrelas. Esse livro é bem o estilo que eu gosto, porque é um romance com algumas cenas hot, ele não é tão pesado no hot, tá? Eu gosto de pesado também, eu gosto de leve, eu gosto de romance hot, eu gosto de romance no geral. Mas eu só tô pontuando mesmo pra vocês saberem que ele não é tão pesado no hot, apesar de ter algumas cenas. E ele vai contar como que vai ser a vida de um pai, de um solteirão que se descobre pai. Como o próprio nome do livro diz, é uma realidade inesperada. Então ele é um solteirão ali e tal, vive muito bem a solteirice dele, todo bonitão. E um belo dia ele descobre que uma pessoa com quem ele passou uma noite ali está grávida e algo acontece onde ele vai ter que cuidar dessa criança sozinho. Não totalmente sozinha, porque ele tem uma rede de apoio, que inclusive é uma rede muito bonita. Eu gostei bastante desse livro, apesar de ter dado 3,5 estrelas, mas é porque assim, toda vez que eu vou
avaliar um livro, eu sempre fico naquela de eu avalio pelo tanto que o livro mexeu comigo, sabe assim, o tanto que me tocou de alguma forma, seja chorando, tipo, se me fez chorar, se me fez rir, se me fez, assim, sentir aquela empatia, sabe? De sentir, de me sentir mesmo na pele do personagem, eu só fiquei com raiva do personagem. Então eu sempre fico pensando se eu avalio dessa forma ou se eu avalio pela construção da história, pela construção dos personagens, pela forma como é escrita. Então eu tento fazer uma média de tudo isso. Então, apesar de eu ter gostado bastante da história, a escrita da Kylie, que é bem fluida, gostei bastante. É um livro rapidinho de se ler, apesar das 341 páginas, apesar de tudo isso. E apesar de ser um tema que eu gosto, que é paternidade, maternidade, essas coisas, eu não senti que, sabe, eu não me apeguei aos personagens. Eu não me apeguei aos personagens, eu não senti que mexeu tanto comigo, assim, que eu, sabe, assim, que terminou o livro e eu senti saudade daqueles personagens, daquela história. Então, por isso eu dei 3 estrelas e meia, o que pra mim é bom, 3 estrelas e meia é bom, só não é um livro maravilhoso, excepcional nesse sentido. Eu sou uma pessoa que esquece muito fácil de todo livro que eu leio. Se eu li um livro no começo da semana e agora eu já tô lendo outro, pode ter certeza que eu já não vou lembrar do outro com detalhes. E esse daqui aconteceu isso, eu lembro do básico do livro, mas eu não lembro assim de detalhes. Então é isso, quando um livro é mais marcante, eu consigo lembrar de detalhes com mais facilidade. Aí vamos pro próximo. O próximo foi um de não ficção, foi O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Esse daqui já foi em outubro, foi o primeiro que eu li em outubro, e aí depois dele que eu comecei a ler todos os outros. Esse daqui eu também li 3 estrelas e meia, e ele tem 256 páginas, tá? Pra quem não sabe, a Shonda Rhimes é a criadora e produtora executiva de Grey's Anatomy, Scandal, e outras séries aí, How to Get Away with a Murder e outras séries de sucesso. Eu já era uma fã da Shonda antes de ler o livro, e após a leitura do livro, isso só assim corroborou tudo que eu sabia sobre ela, o que era pouco, mas assim, fiquei ainda mais fascinada pela mulher incrível que ela é e pela artista, eu vou dizer que é artista, porque isso é uma arte, né? Escrever tão bem, fazer a gente se envolver tanto com os personagens que ela cria, com os enredos que ela cria. Então, assim, é fantástico. Mas o livro não é necessariamente sobre isso. O livro conta a experiência dela num ano em que ela resolveu dizer sim para tudo. Quase tudo, né? Porque apesar de ser uma mulher adulta, de sucesso e tudo mais, ela se via num lugar onde ela se privava de certas experiências por conta do medo. Eu me identifiquei muito com isso. Então, assim, às vezes ela não ia numa premiação, ela não ia num programa de entrevista super famoso, ela não fazia uma sessão de fotos, tudo isso porque, preguiça, sabe? Não quero, tenho medo, não quero ser exposta, não quero ser o centro das atenções, meus personagens aqui são, os atores que interpretam meus personagens aqui devem ser. E quando todo mundo ali no auge, né, daquele momento da vida dela, ali no momento em que Grey's Anatomy tava mais ali no auge, Scandal tava começando e tudo mais, todo mundo queria saber quem tava por trás, qual era a mente brilhante que tava por trás daquilo. Então ela começou, a partir de uma conversa que ela teve com uma das irmãs dela, ela começou a perceber que ela tava se privando, né? Era uma coisa óbvia, mas ela começou a refletir sobre aquilo. Então ela resolveu que naquele ano ela diria sim pra tudo aquilo que causava medo nela, mas que ela sabia que seria uma boa experiência. Então o livro retrata esse momento da vida dela, esse ano da vida dela que depois se estendeu, né? E é muito legal ver como isso mudou a vida dela, mesmo que ela não tivesse essa pretensão que mudasse. Então, por exemplo, ela começou a ir nos programas de entrevista, ela fez discurso em faculdades, na faculdade onde ela se formou, coisas que todo mundo queria que ela fizesse e ela não fazia. E tava todo mundo sedento de conhecer um pouquinho mais sobre ela, né, de fora ali dos programas que ela escrevia. E é muito legal, essa experiência foi muito legal. E aí depois que eu li esse, que me animou a ler mais, porque eu li esse sem pretensão, eu li porque eu tava com vontade de ler alguma coisa, mas eu não li, tipo assim, vou ler esse, depois vou ler outro, depois vou ler outro, depois vou ler outro, não tava com essa pretensão. E em 2021, eu tinha começado a ler Colleen Hoover,
e me apaixonei. E assim, li vários dela ali em 2021, e basicamente foi só o que eu li em 2021, foi só Colleen Hoover, tá? E depois que eu li O Ano em que Disse Sim, eu resolvi voltar a ler Colleen Hoover, porque eu falei, nossa, isso foi tão gostoso, me lembrou a experiência de 2021, quando eu comecei a ler Colleen Hoover, e eu falei, então é isso que eu quero de novo, deixa eu ver um outro livro dela pra ler. E aí eu resolvi ler o lançamento do ano, que era uma segunda chance, né, que foi lançado em 2022, e, gente, amei. 4 estrelas e meia, eu só não dei 5 estrelas e favoritei, já vou te falar o porquê, mas deixa eu contar antes um pouquinho sobre o livro. O livro conta a história da Kenna, acho que é Kenna que se fala, e a Kenna, o livro começa com ela saindo da prisão. Ela foi presa por conta de um acidente que ela provocou, um trágico acidente, inclusive. E logo que ela foi presa, ela descobriu que ela estava grávida, ela teve essa filha na cadeia, porém ela não chegou nem a conhecer a filha. E o livro começa nesse ponto, onde ela tá voltando para essa cidade, tentando reconstruir a vida e principalmente se reaproximar da filha. Então nesse livro a gente vai ver a Kenna tentando provar que ela mudou, tentando provar para as pessoas que estão ali cuidando da filha dela, para as pessoas da cidade, tentando convencer até ela mesma de quem ela era antes disso tudo acontecer, tentando resgatar a pessoa que ela era. E é isso, o livro se trata de uma segunda chance, o nome diz tudo, e ela buscando essa segunda chance e tentando reconstruir a vida dela. Olha, eu amo Colleen Hoover porque eu amo romance, mas eu descobri, assim, eu me dei conta há alguns anos que eu amo romance com drama. Nossa, é perfeito, pra mim é perfeito. E Colleen Hoover tem todos os temperinhos ali que eu gosto num livro. Então, assim, sou apaixonada por Colleen Hoover, apesar de ter conhecido somente há 2 anos. E assim, não li todos os livros dela ainda, mas todos os recentes eu já devorei. E eu adoro o livro que conta um pouquinho da vida do protagonista ali na prisão. Eu gosto. Então, pra mim, só o que faltou nesse livro, eu entendo que o livro começa no momento em que ela sai da prisão, mas pra mim só faltou um pouquinho, contar um pouquinho mais, fazer a gente sentir na pele dela quando ela tava ali presa. Porque a Colleen faz com que a gente se sinta na pele dela como uma pessoa que acabou de sair da cadeia, faz a gente se sentir na pele dela como uma mãe que não tem contato nenhum com a filha, que não conhece a filha, que não viu a filha quando a filha nasceu, mas faltou um pouquinho eu me sentir na pele dela de quando ela estava na prisão. O que ela sentia e como que a vida dela foi mudando quando ela estava presa. Então acho que faltou isso e só por isso eu não dei 5 estrelas. Aí depois, né, já tava lendo Colleen Hoover, eu resolvi ler o É Assim Que Começa, que é a continuação do É Assim Que Acaba, que eu tinha lido lá em 2021. Bom, se É Assim Que Começa lançou em 2022, então acho que uma segunda chance, que eu tinha dito 2022, acho que foi em 2021, né? Eu tô confusa aqui nos lançamentos, porque eu tava por fora aí dos lançamentos literários. O É Assim Que Começa, como eu disse, é a continuação do É Assim Que Acaba, que conta ali a história da Lily, do Atlas e do Ryle. E aí, este livro, que é o Assim Que Começa, ele vai começar ali no ponto da história exatamente onde o É Assim Que Acaba, acaba. Ficou confuso, mas deu pra entender, né? E assim, o É Assim Que Acaba, ele foi um sucesso, não era pra ele ter uma continuação, porém, devido a esse sucesso, principalmente lá no TikTok, a Colleen Hoover decidiu fazer uma continuação meio que pra dar pra Lily, que é a nossa protagonista, aquilo que todo mundo queria que ela tivesse, certo? Então esse livro é sobre isso, é sobre desfechos. Então a gente vai ver ali o desfecho do relacionamento da Lily com o Atlas, da Lily com o Ryan, do Atlas com a Lily, do Atlas com a família dele. E é isso, não posso falar muito por ser uma continuação, mas só o que eu digo é leiam. Eu dei 5 estrelas, eu já tinha amado É Assim Que Acaba, mas acho que eu gostei mais ainda do É Assim Que Começa. É um livro super leve, foge um pouquinho ali de tanta dramatização dos livros da Colleen, não é uma crítica, como eu disse, eu gosto, mas ainda assim é realmente um livro sobre desfechos. Então você fica feliz de ver que aquelas pessoas teve aqueles fins, né, que a vida delas teve aquele fim, tomou aqueles rumos. Então é isso, 5 estrelas para É Assim Que Começa.
Aí eu li 2 Colleen Hoover, eu falei, ai gente, deixa eu ler uma coisa diferente, né? Tô empolgada, mas eu não posso viver de Colleen Hoover nessa vida. Então eu fui ler O Clube do Livro dos Homens, o primeiro, que eu sempre vi aí os booktubers que eu acompanho falando, as meninas que eu acompanho que falam sobre livros de romances e tal, e eu decidi ler O Clube do Livro dos Homens. Bom, nesse primeiro livro do Clube dos Homens vai contar a história do Gavin e da Tia. O Gavin é um astro do beisebol, do futebol, eu acho que é beisebol mesmo. E é casado com a Tia, uma mulher linda, incrível, tem 2 filhinhas. Só que ali no auge da carreira dele, ele descobre uma questão ali dentro do casamento, um segredo ali da esposa dele, que nem é nada assim tão demais, mas pra ele é algo muito humilhante. Não sei se eu posso contar, acho que isso talvez seja um spoiler, então eu não vou contar, tá? Só vou falar aí que é um segredo ali que na cabeça dele, pelo menos, é algo muito humilhante. E ele descobre, então ele para de falar com a esposa dele e vai pra um hotel, assim, tipo, dá um tempo. E aí a esposa, muito pé da vida, né? Ela fala, então tá bom, então vamos terminar. E aí, quando ela pede o divórcio, ele cai a ficha, assim, sabe? E fala, não, peraí, não é isso que eu quero. Não quero me divorciar, eu amo essa mulher. Só que ela não quer ele de volta, porque ela tem as questões dele ali, porque ele abandonou ela, porque ele, ao invés de tentar resolver as questões, resolver os conflitos, ele foi embora, né? Foi pro hotel. Só que ela também tem algumas questões mal resolvidas, assim, do passado dela, que também acaba refletindo no relacionamento deles, enfim. Aí ele tem um grupo ali de amigos, ele tem um amigo que leva para esse grupo de amigos, na verdade, que é o Clube do Livro dos Homens, onde esses homens tentam salvar o casamento deles, né? Eu não sei se a palavra é salvar, mas enfim, esses homens tentam ajudar o Gavin no relacionamento dele com base em livros de romance, o que é muito legal. Então assim, homens, não sabemos como agir em relacionamentos. Peguei aqui um livro, vou ler este livro e aí aqui o que tiver acontecendo e tiver dando certo nesse relacionamento do livro, eu vou replicar no meu relacionamento. Então basicamente isso. É um livro muito legal, um livro que eu tô doida já pra ler a continuação. Eu dei 3,5 estrelas, mas porque o começo eu achei muito cansativo, assim, muito introdutório. E, assim, o Gavin, ele demora pra aceitar que aquilo é um clube do livro dos homens. E essa coisa dos homens tentarem ficar convencendo eles que isso é real, que não é uma pegadinha, que não é uma brincadeira, que eles não estão querendo zoar ele, me cansou um pouco, sabe? Mas a partir do momento que ele entende, tá ok, vocês estão querendo me ajudar, eu vou fazer o que vocês estão falando, aí fica mais fácil, assim, de levar o livro e aí o livro deslancha, sabe? Pelo menos pra mim, depois que passou essa parte, o livro deslanchou. Então dei 3,5 estrelas e esse ano eu vou ler a continuação com certeza. A continuação não é a continuação da história do Gavin e da Tia, é a continuação falando de outro membro desse grupo do Clube do Livro, tá? Aí quando eu terminei de ler o Clube do Livro dos Homens, ainda em novembro, no finalzinho, eu resolvi ler Colleen Hoover de novo, porque eu já tinha lido outra coisa, né? Podia já voltar pra Colleen Hoover, né? E aí eu fui ler o Até o Verão Terminar. Como eu disse, li ali no finalzinho de novembro. E esse, gente, acho que foi o único, foi o único do ano que eu favoritei. Eu amei esse livro. Assim, eu amei Uma Segunda Chance, eu amei o Assim Que Começa. Mas lembra que eu falei que eu avalio muito o livro também com como ele mexe comigo? E esse livro mexeu muito comigo. Eu consegui me sentir na pele dos personagens. Funcionou muito pra mim esse livro. Então foi 5 estrelas e favoritado. O Até o Verão Terminar começa contando um pouquinho sobre a vida da Bia, eu não sei como pronuncia. Eu vou falar Bia, tá? Mas eu vou deixar aqui, ó, como se escreve o nome. Eu sei que em algum momento do livro ali ela fala como é a pronúncia do nome dela, mas eu já esqueci. Então eu vou falar Bia, certo? Então começa mostrando ali a vida precária que ela leva com a mãe dela, que é uma viciada em drogas. E logo no comecinho do livro a mãe dela morre. Isso não é spoiler, tá? Então ela tem que lidar ali com aquela morte da mãe dela. E ela que não tem dinheiro nem pra comer, nem pra ir pra qualquer lugar, ela se vê sem saída, tendo que ir para casa do pai, que ela não vê há alguns anos, que não sabe como é a vida dela. O pai não tem nem noção assim do estado precário em que ela vive naquele momento da vida dela.
e ela tem que ir pra lá, porque ela ganhou uma bolsa de estudos, mas essa bolsa de estudos vai demorar alguns meses pra ela poder ir, depois do verão, certo? Então, ela vai ter que passar o verão lá com os pais para que ela possa ter o básico, mesmo que ela não queira ir para lá, porque o pai agora tem uma nova esposa, tem uma enteada, então assim, ela nem quer, ela não queria nem ver o pai. Porém, ela não tem outra coisa, ela precisa do básico, ela precisa ter onde dormir, ela precisa ter o que comer, né? Um lugar para tomar banho, essas coisas. E quando ela chega lá, nessa cidade, ela tem que lidar com tudo isso, com a realidade onde o pai tem uma família, como eu disse, uma família que ela não conhecia antes, tem uma enteada, ela vai ter que lidar ali com aqueles relacionamentos e com um vizinho bonito, rico, misterioso, que é o Samson. E aí, né, nesse verão, ela tendo que lidar com esses relacionamentos, com essas relações, e vendo que existe uma vida menos problemática do que aquela que ela conhecia, ela vai se apaixonando por esse garoto que ela não sabe nada sobre ele, e o livro é sobre isso. Não quero falar muito mais porque eu não quero que estrague a experiência de alguém que ainda não leu. Então é isso, o livro é sobre isso, o livro é maravilhoso. Esse início do livro já começa muito intenso pra mim, onde a Colleen Hoover consegue descrever assim com uma riqueza de detalhes, com uma precisão assim, os problemas pelo qual a Bia passa, pela precariedade mesmo do lugar onde ela mora, pela mãe problemática que ela tem. Então, assim, esse começo do livro já nos ganha, tá? E é isso. Aí, em novembro, eu fui ler mais um livro de Colleen Hoover. Gente, aqui tem, ó, muitos livros de Colleen Hoover. Não, depois desse acho que tem mais uns 2, 3. Aí eu fui ler depois o Se Não Fosse Você. Esse eu dei 4 estrelas e meia, também amei. Mas faltou ali uma coisinha ou outra. Eu também amei, mas faltou ali uma coisinha assim pra ser uns 5 estrelas pra mim e um favorito. E esse livro vai focar mais na Morgan e na Clara, elas são mãe e filha. E assim, aparentemente elas não têm nada em comum. O livro, na verdade, começa anos antes, contando ali um pouquinho da história da Morgan, que tinha uma irmã ali, elas são muito unidas, e a irmã tem um namorado, ela tem um namorado, e é quando ela acaba engravidando da Clara, e o livro vai um pouquinho mais pra frente. E aí quando a Clara tá na idade que a mãe tinha quando engravidou, a Clara parece muito mais com a tia do que com a mãe, tá? Então assim, elas realmente não têm muito em comum, porque a Morgan e a irmã dela nunca tiveram muito em comum, apesar de serem bem unidas. E aí uma tragédia acaba acontecendo ali nessa família, e elas vão ter que aprender a lidar uma com a outra, vão ter que aprender a construir um relacionamento, a ver o que elas têm em comum. E é isso. É um livro muito bom, super indico. Só faltou ali alguma coisinha assim, pra ser uns 5 estrelas mesmo pra mim, tá? Ainda em dezembro eu li Troca de Mensagens, que é de uma série Texting. Esse é o primeiro livro da série Texting. Acho que é Texting. Que é da Tegan Hunter. E esse livro é um livro bem curtinho, ele tem 240 páginas só. E assim, ó, eu li mensagens, eu já curti, porque eu amo livro de mensagens, e-mails, livros de troca de cartas, qualquer coisa assim, eu gosto muito, muito, muito mesmo. Então, quando eu vejo um livro assim, eu já quero ler. E nesse livro aqui, o protagonista, deixa eu ver se eu acho o nome dele, que eu não lembro. Zack. É o Zack e... não consigo lembrar, gente, o nome da protagonista. Enfim, mas o protagonista, o Zack, ele manda uma mensagem pra nossa protagonista, pra nossa mocinha, e ele manda uma mensagem pra outra pessoa, na verdade, chega pra nossa protagonista por engano. Acho que a pessoa deu um número errado, trocou um número, não lembro direito como que isso acontece, mas aí ela acaba recebendo. Ela acha que é o irmão que trocou de número, então eles começam a conversar ali no comecinho, depois se dão conta de que não é quem eles pensam que é, né? Que no caso do Zack não é um cliente dele, no caso dela não é o irmão dela.
E só que ali eles começam a ver que tá gostosinha aquela conversinha, e aí eles começam um relacionamento virtual, até que isso passa pro real, e é basicamente isso. Não tem muitos dramas, muitas camadas, mas é um romance com hot levinho, um romance bem levinho pra quem tá querendo alguma coisa pra distrair aí. Dei 3 estrelas e gostei bastante. E tem outros livros, não sei se eu vou ler ainda, não sei nem se já saiu os outros livros, mas pelo que eu entendi, até pelo nome da série, são todos aí nessa vibes de troca de mensagens e tal. Depois, ainda em dezembro, eu fui ler As Mil Partes do Meu Coração, também da Colleen Hoover. Esse livro eu dei 3 estrelas e meia, mas eu acho até que cabe um 4. Nesse livro, ele vai contar a história da Meredith e da família dela. A Meredith tem uma irmã gêmea, ela tem mais 2 irmãos, o mais velho é um pequenininho que é filho do pai com a nova mulher chama Victoria, a mãe dela também chama Victoria e mora na mesma residência, eles moram numa casa que antes era uma igreja, é uma família meio disfuncional, uma família bem diferente, eu estranhei bem no começo do livro, né, no começo, e talvez até por isso que eu não tenha dado nota maior, por conta de quão diferente essa família é. E aí é isso. O livro é a Meredith tentando se encontrar naquela família que ela enxerga também como uma família tão diferente, tão disfuncional. Se ela vai dar uma segunda chance para essa família depois que coisas acontecem, se ela vai dar uma segunda chance para ela mesmo depois que coisas acontecem. Então, assim, é um livro muito bom, é um livro bem Colleen Hoover no sentido de tem bastante dramas, bastante camadas. Só estranhei um pouco, só não conversou tanto comigo, assim, essa dinâmica familiar. Mas de resto eu gostei bastante, eu super indico todos os livros da Colleen, mesmo aqueles que não são tão queridinhos no meu coração, ainda assim eu indico, porque eu sei que são bons livros, tá? Olha, esse não é um vídeo indicando Colleen Hoover, mas parece que é, né? Aí entramos em dezembro, não, a gente já tinha entrado em dezembro, esse já foi o 4º livro que eu li em dezembro. Eu li O Natal dos Neves, que foi um conto, da Rai Tavares. Eu sei que foi a primeira coisa que eu li da Rai Tavares, mas eu sei que ela é bem famosa, né? Uma autora bem famosa. Eu acredito que seja uma autora independente, não tenho certeza, mas eu já vi várias pessoas, já vi esse nome em vários lugares, né? Eu ouvi esse nome várias vezes. E é um conto, eu dei 2 estrelas e meia, eu tava querendo alguma coisa de Natal, ele tava, acho que, disponível no Kindle Unlimited, e aí eu peguei sem saber muito, só que é um conto que saiu de algum livro, alguma série, alguma coisa, então fiquei um pouquinho perdida ali dentro daquela história, não fez muito sentido pra mim, não, apesar de ter um plano de fundo de Natal, não mexeu muito comigo, não me tocou em lugar nenhum, então por isso que eu dei 2 estrelas e meia, mas assim, eu acho que não dá nem pra considerar como uma experiência além do Rai Tavares. Ainda quero ler outra coisa dela, mais complexo, pra poder saber se eu gosto ou não, tá? Depois eu li, ainda na vibe de Natal, queria Natal, dezembro assim, gente, eu só quero coisas natalinas. Aí eu fui ler Acidentes Natalinos, é outro que também tava disponível no Kindle Unlimited, se eu não me engano, ou tava gratuito na Amazon, já não lembro mais. Esse tem 106 páginas, também é bem curtinho. Esse é da Luísa Borges, e esse eu gostei um pouco mais, fez um pouco mais de sentido pra mim, apesar de ser uma coisa assim bem levinha mesmo, só pra suprir ali a nossa carência de Natal. E nesse vai contar a história dos nossos protagonistas que estão ali no mesmo prédio, não é na mesma empresa, no mesmo prédio, né? Ela trabalha num andar, ele em outro, e eles acabam ficando presos no elevador, por isso o nome Acidentes Natalino. E aí vai se desenrolando ali o relacionamento deles. É bem gostosinho, bem levinho, bem assim, rapidinho, sabe? 106 páginas, você lê ali em meia horinha, delicioso, com um plano de fundo natalino. Aí depois voltei para Colleen Hoover, fui ler Novembro 9, ainda em dezembro, porque quando eu li
As Mil Partes do Meu Coração, que foi o último, eu falei, gente, eu não tenho mais Colleen Hoover pra ler. Nada assim mais recente, né? Só tem as coisas muito antigas. Então eu falei, vou ter que começar a pegar as antigas. Aí eu peguei Novembro 9. E Novembro 9 vai contar a história da Fallon e do Ben. O Ben é um wannabe escritor, um aspirante a escritor. A Fallon é uma menina que ela era atriz, né? Uma atriz mirim, assim, uma atriz mais jovem. E acaba acontecendo um acidente onde ela acaba com parte do corpo queimado. Então ela para de trabalhar por conta disso, né? Ela é demitida por conta disso, porque ela não tem mais aquela beleza padrão para aparecer na TV, segundo, né, a própria TV. O pai dela é um ator de sucesso, assim, antigo também. E ela acaba conhecendo o Ben. Ele enxerga ela de um jeito que ninguém enxerga desde o acidente. Ele olha para ela, coisa que ninguém faz, o que ela não quer que ninguém faça desde o acidente. Eles criam ali um relacionamento e eles resolvem se encontrar todo dia 9 de novembro de cada ano. Então o livro é basicamente sobre isso. Eu dei 3 estrelas e meia. Eu gostei do livro, como eu gosto de todos os livros da Colleen Hoover. Colleen Hoover é uma ótima autora para você sair de uma ressaca literária, porque você pega os livros dela e você devora. Ó, esse daqui eu li em 2 dias. As Mil Partes do Meu Coração eu li em 1 dia. Se Não Fosse Você, eu li em 3 dias. Até o Verão Terminar, eu li em 2 dias. Então, assim, são livros que você lê muito rapidinho, mesmo sem passar o dia todo lendo, sabe? Então, assim, Colleen Hoover escreve muito bem, a leitura é muito fluida e Novembro 9 não é diferente, tá? Mas não sei se eu concordei tanto com algumas coisas na história e por isso que eu dei 3 estrelas e meia. Somente por isso. Eu acho que o desenrolar ali de certas coisas teria que ser diferente para me agradar mais. Mas eu não sou, né? Quem sou eu para querer ser agradada? Depois eu fui ler Love Online, da Penelope Ward. É o primeiro livro, já ouvi falar muito também dessa autora. E eu resolvi ler um livro dela, o primeiro livro dela. Principalmente porque também, pelo que eu vi, tinha visto na sinopse também, tinha essa coisa de online, de troca de mensagens e tudo mais. É um hot. Mas esse eu não curti tanto, tá? Eu dei 2 estrelas e meia. E o protagonista aqui, eu não vou lembrar o nome, nem eu acho que eu não vou lembrar nem o nome dele, nem o nome dela. Dela eu acho que é Eden, alguma coisa assim. Mas até porque no livro fala muito do nome virtual deles, né? E aí ele entra ali num site para adultos e acaba vendo ali uma propagandinha dela, uma miniatura dela com um violino e aquilo acaba atraindo ele, tipo, por que uma mulher tá nesse site com um violino? E ele acaba entrando nesse chat, nessa sala privada dela, né? E se apaixona, se encanta por ela e ali começa a trocar mensagens com ela e tudo mais, e é o desenrolar dessa história. Eu achei um pouco superficial, aliás, eu achei bastante superficial. É o tipo de história que eu gosto, é o tipo de livro que eu gosto, né, que sai do virtual, vai pro real. Mas eu achei tão superficial, eu não sei se é a escrita da Penelope Ward. Eu li outras coisas dela depois, mas eu li dela com a Vicky Killand. Então eu quero ler outras coisas só da Penelope, porque assim, quando eu ouvia alguns booktubers falando sobre ela, eu jurava que eu ia amar. Fazia muito, pelo que eu ouvia, né? Fazia muito meu estilo. Então eu tinha certeza que eu ia amar. Então eu ainda não desisti de Penelope Ward. Eu quero ler mais alguma coisa dela. Então se você tem alguma coisa, já leu alguma coisa dela que você super indica, deixa aqui pra mim, pra eu ser certeira. Pra quando eu for ler, eu ler aquilo que eu sei que vai ser bom, que vai funcionar pra mim. Que não seja tão superficial. Porque como eu disse, eu gosto de romance. Mesmo que for um romance mesmo que for um romance hot, eu ia falar que eu gosto do hot ao gospel, mas mesmo que for um romance hot, eu gosto, minha questão não é essa. Só que eu gosto com draminha ali, com umas camadas, eu gosto de saber né, uns personagens mais bem construídos e tal. E nesse caso aqui, a protagonista feminina até tem um pouquinho ali, um background do personagem, mas no caso dele, achei bem superficial. E é isso, 2 estrelas e meia, tá? Mas assim, é uma leitura gostosinha. É uma leitura que flui bem, que desliza bem, assim, sabe? Que você lê rapidinho. Eu li em 3 dias.
um livro de 321 páginas, podia até ser um pouquinho mais rapidinho. Mas até que eu gostei. Deixa eu beber uma aguinha aqui que eu tô falando demais. Vamos lá para o nosso próximo. E esse daqui é um livro bem legal, que eu não favoritei, mas não sei, talvez ele seja um favorito. Porque assim, eu não sei vocês, mas às vezes eu avalio um livro e depois eu fico pensando nele durante a semana e fico pensando, nossa, será que não é um favorito? Ou será que não é uma nota maior? Ou será que não é uma nota menor? Enfim. Depois eu fui ler o Você Me Ganhou no Olá. Tá acabando, tá, gente? Tem só mais 3 livros. 3 ou 4 livros. Então depois eu fui ler o Você Me Ganhou no Olá, da Alex Daria. Também é uma série, esse é o primeiro livro da série Primas Poderosas. E, como o próprio nome diz, nesse livro a gente vai ter um trio de primas. Esse livro é sobre uma delas. E os outros livros eu acredito que sejam sobre as outras. Então essa daqui também é uma continuação que eu quero ler esse ano. Eu sei que já tem mais um livro já lançado. Talvez o outro seja lançado esse ano, não sei. Mas eu gostei bastante das 5 estrelas. Tá, mas sobre o que é esse livro? Neste livro os atores têm origem latina, tá? Eles são atores, como eu disse. Ele vem dos mundos das novelas latinas e ela vem do mundo dos... Acho que das soaps lá, das novelas americanas, não lembro. Enfim, eles estão vindo de outras realidades ali e vão trabalhar juntos numa produção para um streaming. E aí nesse livro a gente vai acompanhar o desenrolar do relacionamento deles. A protagonista, que é a Jasmine, ela é muito aberta, muito fofa, muito simpática, muito carismática. Enquanto que o nosso protagonista, que é o Ashton, ele é mais fechado, reservado, frio. Então, assim, é muito legal ver a dinâmica do relacionamento deles enquanto profissionais, né, parceiros de elenco, e também é muito legal ver como isso vai, o arco disso para um relacionamento amoroso. É bem gostoso, é um livro muito gostoso de ler. Eu amei a escrita da Alex Daria. É muito legal também ver o plano de fundo das famílias latinas, um pouquinho ali também do plano de fundo de Hollywood, mas principalmente a dinâmica deles com as famílias deles, né? Dela com a família dela, com as primas, dele com a família dele. E é muito gostoso de se ver. E a gente meio que se identifica bastante, assim, porque é uma cultura mais próxima da nossa. Então, 5 estrelas, e aí ainda tô na dúvida se é um favorito ou não. Mas na hora em que eu terminei de ler, eu não tinha favoritado, tá? Depois eu li O Pacto de Natal, da Vicky Killand e da Penelope Ward. Dei 3 estrelas, é um livrinho aí de 144 páginas. Nesse livro vai contar a história de uma menina e um menino, né? De um cara e de uma garota, que tem nomes parecidos, então um é Riley Kennedy e outro é Kennedy Riley. E aí quando a menina, né, quando a nossa protagonista, ela vai enviar um e-mail para uma revista pedindo um conselho, ela acaba, na resposta dessa revista, a pessoa da revista, a colunista, acaba trocando a ordem e esse e-mail vai para o colega de trabalho, que até então ela não conhecia, é de outro setor, mas dentro da mesma empresa, e aí vai pra ele ao invés de chegar pra ela esse e-mail. E aí ele, quando encaminha pra ela, encaminha com uma resposta sarcástica ali sobre o problema para qual ela tinha pedido um conselho. E aí o relacionamento deles começa com base nisso. Eu achei um livro super fofinho, gosto do fundo, né, do background de Natal, natalino, como eu já disse pra vocês. Achei super fofinho, mas eu achei superficial. O grande problema pra mim de contos ou livros tão curtos assim é que dificilmente a gente encontra um autor que consegue se aprofundar nos personagens, que consegue construir personagens que a gente consiga se identificar, se apegar e tudo mais. Não foi o caso desse, apesar de ser um livro bem fofinho, gosto da sinopse, não consegui me apegar a nenhum deles. E aí por isso que eu dei uns 3 estrelas. Mas aí eu não desisti, aí eu fui ler Scrooged, que também estava disponível no Kindle Unlimited, que também é da Vicky Killand e da Penelope Ward. Nesse caso aqui, são 3 contos dentro desse livrinho de 136 páginas, então são 3 contos. Ah, Tati, mas você não gosta de conto, aí você vai ler outro, menor ainda, porque são 3 em 1 dentro do mesmo livro, das mesmas autoras? Gente, eu sou dessas.
porque eu queria coisa de Natal, porque eu gostei da capa, eu gostei da sinopse, e eu fui. Vai que, né? E aí, nesse caso aqui, como eu disse, são 3 contos, deixa eu tentar dar uma resumida nesses contos pra vocês, tá? No primeiro conto, conta a história da Meredith e do Adam. Ela entra num Uber, quando ela vê, ela tá sentada no colo de um cara, que no caso é o Adam, e aí ela descobre, e ele também, porque ele não sabia que eles tinham pedido um Uber compartilhado. E aí, meio que o conto se passa todo ali dentro do Uber, praticamente todo, onde vai ter ali o desenrolar do relacionamento deles. Ela conta pra ele que ela tá tendo alguns dias ruins, que ela tá indo pro tribunal porque ela recebeu uma ação de despejo. Ele conta que ele é advogado, então por isso que o Uber compartilhado estava indo pro mesmo caminho, porque ele também tá indo pro tribunal. Ela conta que né, um dos motivos dela tá tendo dias ruins é porque o namorado terminou com ela, traiu ela, e ela não consegue nem falar pras pessoas que ele traiu ela, que ele terminou com ela. Então ela ainda tá com a foto na mesa de trabalho, e aí eles fazem uma pausa nessa viagem, ele vai lá e incentiva ela a jogar fora a foto. E aí, pra não contar tudo, óbvio, né, que é um conto, é muito curtinho, pra não contar tudo pra vocês, a gente acaba descobrindo que eles não só estão indo pro mesmo lugar, que é o tribunal, como eles estão indo para a mesma sessão ali, né? Que eles estão envolvidos ali no mesmo caso, que é o caso de despejo dela, tá? Então, esse foi o primeiro conto. No segundo conto, o segundo conto eu gostei um pouco mais, já falo por quê. No segundo conto é a Piper. A Piper, ela resolveu fazer o bem no Natal. Natal, né, a gente sente umas coisinhas ali que dá vontade de fazer um bem. Ela resolve fazer um bem, então ela vai dar... vou comprar uma refeição para aquele homem que tá sentado ali na porta do meu prédio. Ela compra a refeição, coloca um dinheirinho dentro do pacote, chega lá e descobre que não é um morador de rua como ela achou que era. Ele fica pé da vida, ela fica sem graça e tal. De repente, depois de uma conversa ali, de repente, alguém bate na porta dela, ela abre, tem um saco lá com alguns objetos de entretenimento feminino adulto. Por quê? Porque teve uma brincadeirinha de que, em vez de você pôr esse dinheiro e me dar, né, dar esse dinheiro pra uma pessoa que nem precisa, por que você não vai se divertir sozinha? Era basicamente isso a brincadeirinha. E aí ela fica pé da vida, passa o tempo e tal. Aí depois, mais pra frente, a gente vai ver a interação da Piper ali com o vizinho de porta dela, que é um senhorzinho. E essa foi a parte que eu gostei do conto, a interação deles é bem gostosa de ler. E aí a gente depois vai descobrir que ele tem algum parentesco com esse cara que ela encontrou lá na porta do prédio. Então é isso, para não contar tudo, basicamente é isso. Mas esse é muito mais gostoso porque se aprofunda um pouquinho mais nesse relacionamento dela com o vizinho, né, de porta, que é parente do boy, no caso, e se aprofunda um pouquinho mais nesses personagens. É bem gostoso de ler essa parte. E o último é da Margot, eu não lembro o nome do protagonista. Chat. A Margot, ela tá num café com a sua amiga de infância, que também é sua advogada, pelo menos tá ali substituindo o seu advogado. E essa amiga, ela tem uma brincadeira de uma desafiar a outra, e essa amiga desafia ela a ser mais espontânea, né? Porque ela tá se divorciando, vale dizer isso. Por isso até que ela tá aí com a advogada e eles estão ali nesse café esperando pra uma audiência, alguma coisa do tipo. E ela desafia essa amiga desafia ela a ser mais espontânea e a beijar alguém no café. Ela fala, tá bom, eu aceito o seu desafio se eu puder escolher quem eu vou beijar. E ela olha, vê um cara lindo, maravilhoso, e ela decide que vai ser ele. Então ela chega e começa a tagarelar pra ele. Ela chega lá na mesa dele e começa a tagarelar. Oi, eu sou tal pessoa, me desculpa, minha amiga desafiou, não sei o que, eu preciso te beijar, porque se eu não te beijar, ela vai provar que eu não sou espontânea, blá, 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 blá. Ela começa a tagarelar ali pra ele, ele fica meio ok, né? Aí eles se beijam e ele sai meio acelerado porque ele tá atrasado. Só que antes de sair, ele dá o celular dela, porque o beijo foi óbvio, rolou aquela química, né? Então, óbvio que foi o beijo. Ele dá o celular pra ela, anotar o número no celular dele. Passa alguns dias, ela tá ali chateada, frustrada porque ele não ligou. Ela tinha certeza que ele ia ligar, porque realmente o beijo foi muito bom. E alguns dias depois ela acaba descobrindo que ele tem alguma relação com o ex-marido dela.
tá? Então é isso, não quero falar mais, mas são esses os 3 contos. Eu vou dizer quais são os pontos positivos deste livro e destes contos. Primeiro, a leitura é super rápida, são só 136 páginas, mas assim, parece menos ainda, de tão rapidinho que é. E a leitura temática natalina, todos eles com plano de fundo de Natal, é muito gostoso. Ponto negativo, superficialidade. Mais uma vez, por ser conto, é tudo muito raso e tudo muito superficial. Mas mesmo assim, se você quer uma leitura natalina aí ó, no próximo ano, eu super indico mesmo assim. Eu leria mesmo assim, tá? Teria essa experiência de qualquer jeito. Eu dei 3,5 estrelas. Gostei menos do primeiro conto e gostei mais dos outros 2. E meu último livro do ano, para acabar esse vídeo gigante, foi Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Dei 4,5 estrelas para esse livro. Esse livro tem 298 páginas, eu terminei de lê-lo no dia 30 de dezembro e foi a minha primeira experiência com a Taylor. Todo mundo fala muito de Evelyn Hugo, todo mundo fala muito de Daisy Jones, mas eu não li ainda esses livros, até pretendo ler um deles esse ano. E eu resolvi começar por Amores Verdadeiros, eu não sei por que eu resolvi pegar esse livro, mas eu amei. Essa foi uma experiência onde eu ouvi o audiobook. Foi o único aqui desse ano que ao invés de ler o e-book, eu ouvi o audiobook. Por quê? Porque quando eu tava lendo outros livros, eu queria poder, enquanto eu tava, tipo, lavando uma louça, fazendo uma esteira, ter alguma coisa pra ouvir. Eu falei, por que não é um audiobook, né? E aí foi quando eu peguei esse livro. E eu gostei bastante. Só que toda vez que eu pegava o meu Kindle pra atualizar ali onde eu tava, pra ler algum pedacinho pelo Kindle, eu estranhava um pouco a narrativa da Taylor, como ela... a forma dela escrever, sabe? Eu não sei se todos os livros são assim, mas eu estranhei um pouco. Só que, ouvindo o audiobook, eu não tinha essa dificuldade, porque narrado você não sente essa dificuldade dos parágrafos estranhos, de diálogos, sabe? Assim, uma diagramação estranha. Não é nem a forma como ela escreve, mas é meio que a diagramação do livro ali. Não curti muito, mas a história em si, eu amei. O livro conta a história da Emma. No comecinho do livro, a Emma Blair, ela tá ali num restaurante com os pais, a irmã e o noivo. O noivo que é o Sam. Ali, estão ali conversando, rindo, é aniversário do pai, se eu não me engano. Eles estão ali todos felizes, né? Interagindo de forma gostosa. Na saída desse restaurante, o telefone dela toca. Eu não tinha lido sinopse, tá? É bom dizer isso. Eu não tinha lido sinopse. Então eu não sabia o que esperar desse livro. Então, assim, foi uma surpresa pra mim. Na saída desse restaurante, o telefone toca e a pessoa fala: Oi, Emma, aqui é o Jesse, seu marido. Eu não morri. Basicamente é isso. E eu fiquei, como assim? Marido? Ela não tá noiva? Não morreu? O que aconteceu? Aí volta o livro contando ali de quando ela era adolescente, quando ela conheceu o Sam, que é o noivo atual, que ela conhecia de tempos passados, e quando ela conheceu o Jess, que era o marido. Então, a gente vai acompanhar essa história da Emma tentando assimilar o que aconteceu, porque o Jesse, no caso que ele fala, não morreu, porque há 2 anos e meio, 3 anos atrás, ele foi fazer uma viagem para Alasca, o avião caiu, acharam algumas das pessoas ali mortas, alguns corpos, né, que estavam dentro desse avião. O dele não foi encontrado, mas também ninguém foi encontrado com vida, então imaginou-se que ele tinha morrido. Ela sofre muito, ela lida com aquele luto. Depois, quando ela começa a dar uma nova chance para a vida dela, ela reencontra o Sam. Então, assim, eu passei o livro todo, acho que bem assim como ela mesmo, de meu Deus, o que ela vai fazer? Se fosse comigo, o que eu faria? Porque ela ama demais esse marido, esse ex-marido, no caso, né? Mas ela também ama esse noivo. Então a gente fica assim naquele dilema, tanto quanto ela, de e se fosse com a gente? Né? O que eu faria? Quem merece esse amor dela atual? O noivo? O marido com quem ela viveu tanta coisa e por quem ela foi loucamente apaixonada? Então, assim, é um livro, assim, tirando a narrativa, seria um livro 5 estrelas, sabe? Tirando a diagramação, a forma como... eu não sei nem explicar, mas eu não gostei muito. Se eu fosse só ler o livro, teria uma experiência bem pior. Como foi o audiobook, foi uma experiência bem gostosa.
E é isso, foi minha primeira experiência com essa escritora, eu amei, quero ler outras coisas dela, como eu falei, e esse foi o meu último livro do ano, e eu acho que eu fechei o ano assim com chave de ouro, e gostei demais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gigante. Ficou muito grande, eu sei, mas é porque a gente fala que vai falar pouco e não consegue. Fazia tempo que eu não falava com vocês, né? Então eu tava com saudade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar logo mais pra contar pra vocês quais são os livros que eu quero ler em 2023, já que eu contei os que eu li em 2022, tá bom? Vou ficando por aqui, vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e me seguir nos meus Instagrams. Vou deixar aqui tanto o meu Instagram pessoal quanto o meu Instagram de leitura, meu Bookstan. Tô muito chique, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.